Bom, estamos de volta, 7 horas e 10 minutos, 11 minutos já, 7 horas e 11 minutos. Estamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Antes de eu conversar com o nosso convidado Edmundo Siqueira, eu vou ler uma coisa aqui interessante que, é claro, a gente já procurou o pai dos burros, que se chama Google hoje em dia, antigamente era Aurélio, o Weiss, né, que é o dicionário do Antônio Weiss e outros. Blog, o que é blog e da onde saiu essa palavra? Segundo uma das opiniões, provavelmente existem outras, mas segundo uma das opiniões, e a mais de credibilidade no meu entender, é uma forma abreviada de weblog. O termo weblog foi criado em 1997 por um americano chamado John Barger. Ele usou para indicar que iria se registrar enquanto navegava online. Mais tarde, em 99, um outro internauta de nome Peter Merholtz mudou o termo weblog para weblog separado em um dos seus posts, porque antes era weblog junto. Então, essa, teoricamente, é a origem da palavra blog. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui. Bom, são americanos e em 1999 nós temos o nosso convidado aqui, o Edmundo Siqueira, que é servidor público federal e que é blogueiro da Folha da Manhã. E sem querer, não tem aquela história do fulano tal é filho de Beltrano. Não, peraí, eu não sou filho. Porque às vezes o filho fica tão famoso que o pai passa a ser pai de fulano, né? Mas o Edmundo é filho do nosso querido João Siqueira, um dos grandes cientistas da UENF, que já esteve aqui oportunamente no programa Folha no Ar, que você esteve junto, e estaria no programa Folha Rural. Aliás, ele participou do Folha Rural, mas estaria 2 semanas atrás, mas houve um pequeno acidente de moto, né? E ele teve que fazer uma cirurgia no joelho. Em primeiro lugar, um bom dia para você, Edmundo, e obrigado pela presença. E primeiro, como está o doutor João? O doutor João está bem. Bom dia, Marco. Bom dia aos ouvintes da Folha, quem está assistindo pelo streaming do Facebook. É um prazer estar aqui na rádio, que é uma rádio que já é nova, jovem, né, mas já ocupa já um lugar de destaque na audiência aí da cidade. É verdade. Então, parabéns e um prazer estar aqui. O doutor João tá bem. Ele sofreu um acidente de moto aí, foi dar uma de garotão. Andar de moto. Tá ouvindo? Ele deve estar ouvindo. Rapaz. Já não tem mais idade para fazer essas tripulias. Uhum. E acabou quebrando o joelho lá, mas já foi operado por médicos competentes lá e já tá bem, graças a Deus, tá em casa. E agora vai ter que ficar de molho, né? Ele, como presidente do comitê de bacias, né, ele viajava bastante pelo comitê e outras atividades que tem. Mas agora vai ter que ficar aí pelo menos uns 2 meses aí. Parado. E tem a fisioterapia, né? Que é indispensável, né? A recuperação de joelho é delicada, né? É delicada. E é indispensável, porque as pessoas não dão o valor. Eu até vou sugerir uma pauta aqui para o Folha no Ar um dia, para falar exatamente sobre isso, né? As cirurgias que são feitas nos nossos membros locomotores, né? As pernas, que são terríveis, porque te param, né? Porque você faz uma cirurgia no braço, você não vai, né, pular muro, não vai subir em árvore, não vai fazer isso, mas você pode se locomover normalmente. Agora perna bacia, né, sem fazer nenhum trocadilho com a função do seu pai na bacia hidrográfica, né? Mas a bacia, essas coisas, tornozelo, pé, são muito complicados. Mas, e os segredos, cirurgiões dizem isso e afirmam sobre o segredo. Cirurgia é 30%, 70% é a fisioterapia, a recuperação. Nós já tivemos aqui no Folha no Ar à tarde, no Folha no Ar segunda edição,
um fisioterapeuta muito competente, falando exatamente sobre isso, a importância da recuperação, né? Mas, bom, continuando. Eu ainda ontem falava com ele, fui lá à casa lá para poder visitá-lo, estava falando justamente sobre isso, sobre filho de fulano. Campos ainda tem isso muito forte, né? Uhum. A origem familiar, talvez para uma... Campos, qualquer cidade do interior tem isso muito, né? Talvez para nossa origem, né, de usinas e tal, isso aqui era muito latente, muito forte, né? Exatamente. E aí eu estava falando com ele essa origem, como que a gente não deve e não pode fugir dela, né? A gente tem que entender tanto a história pessoal quanto a história do país, né, da cidade. E a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre a história pessoal, a história de nossa origem enquanto sociedade, né? Como que a gente não pode fugir nem deve entender. E muito me orgulha falar que eu sou filho de João Siqueira. Não tenho nenhum problema em estar na posição de filho ou ele de pai, como você falou, né? O filho ficar mais importante ao pai, isso aí não é menor. O que importa é a gente ter a consciência de onde a gente veio e dar importância a ela, né? Você deu um gancho agora, Edmundo, de um assunto que, de repente, não sei se estava planejado a gente falar sobre isso, mas sobre esse problema da história. Como você vê, por exemplo, a história de um país, de um município, de uma cidade, de uma pessoa, de uma família, de uma maneira geral, de tudo, né? A história de tudo, a gente não pode viver da história, não pode viver do passado, mas a gente tem que entender a história e como você vai projetar o futuro. E você acha que o politicamente correto atrapalha muito isso? Porque nós vemos, às vezes, pessoas importantíssimas, né, intelectuais, importantes. Vou citar um caso, do Monteiro Lobato, que sempre foi um dos maiores escritores, considerado um dos maiores escritores brasileiros. De repente foi demonizado. Demonizado por causa do livro do Sítio Pica-Pau Amarelo, que começaram a dizer que ele é racista. Coisa interessante, né? Monteiro Lobato tem uma obra, uma contribuição imensa, inclusive para as crianças, né, na formação. Você acha que o politicamente correto atrapalha isso? Porque eu acho que nós temos que entender a nossa história. Eu não sou uma pessoa que tem ou que tenha tido durante a vida uma preocupação muito grande de ver a história e tal, de prestar atenção, né? Mas como eu tenho uma memória absurda que foi desenvolvida talvez pelo fato de ser jornalista e aprender uns truques, a gente acaba lembrando de muita coisa e parece que a gente tem um conhecimento monstro e não tem, mas a Luísa sempre fala isso, né? É muito importante você você conhecer a sua história. Você acha que o politicamente correto tem atrapalhado esse tipo de conceito? A história, eu sempre gostei, era a minha matéria preferida na escola e tudo, foi onde eu sempre me destaquei, né? Mas a valorização da história, ela não é só importante para você conhecer o seu passado, né? Para você entender também para onde você quer ir, né? Porque a nossa história pregressa nos demonstra, além de nos entender os conceitos, demonstram, formam, né, a nossa vida, né? O Marx, que eu não vou citar aqui como dizer que eu sou de esquerda ou de direita, mesmo porque eu fujo desses extremismos, falava que o materialismo histórico determinava a forma que o homem se posicionava socialmente, né? Então, se você vivia num modo X, você refletiria aquele modo, né, no seu modo de ser, não só seu conhecimento, a sua vida, mas o seu materialismo histórico, como você viveu, né? A forma que você viveu, o que você teve acesso. Então, isso é determinante para a gente entender quem a gente é e para onde a gente quer ir. E o politicamente correto, eu concordo que atrapalha, sim, eu acho que atrapalha tanto a gente entender como que a gente foi formado, tanto para a gente se posicionar, né? Eu acho que é chato, né? Às vezes o exagero, né, do politicamente correto.
E o conservadorismo não é para ser conservador. Conservador é você manter, né, as tradições e manter não que há alguma coisa errada em ser conservador, mas não estou falando sobre isso, o conservadorismo. Eu estou falando sobre entender a história, né, ver a história com os olhos imparciais, pelo menos o máximo que você puder. E, como você falou, o Monteiro Lobato, né, com uma grande obra, foi rechaçado por um politicamente correto, ao meu ver, idiota, né, de falar que ele é racista, uma coisa qualquer. Agora, por outro lado, aqui eu vou lembrar minha irmã, que é professora do IFE, e uma ativista do pessoal, feminista, forte. Ela, se me visse falando de que o politicamente correto é errado, ela brigaria comigo. Mas, é o que eu ia falar, por outro lado, o preconceito, né, como a gente encara nossas diferenças, tanto raciais quanto sociais, é muito forte, né? Em todo lugar, né? Todo mundo. Aqui não é diferente. Então, esse preconceito forte e presente no nosso dia a dia deve ser combatido também. Agora, a chave é o equilíbrio, né? Será que o politicamente correto seria a melhor forma? Será que a gente estaria negando nossa opinião ou nossa história através de um politicamente correto que nos obriga a ficar dentro de uma caixa, né? Ficar dentro de um parâmetro ali determinado por quem quer que seja? Então, é esse equilíbrio que a gente tem que achar, né? Pois é. E quanto a história hoje tem quer dizer, o futuro hoje vai se dar conta da nossa história. O futuro que eu digo, daqui a 100 anos, é muito mais fácil e muito mais real você contar para aquelas pessoas daqui a 100 anos o que aconteceu hoje, porque está tudo muito documentado, né? E está tudo muito documentado. Deixa eu primeiro abrir aqui, dar bom dia para o Aloysio, que acabou de chegar. Aloysio, a gente estava conversando aqui se o politicamente correto, se ele atrapalha um pouco. Histórico, tá ouvindo, né? Se atrapalha um pouco a história. Por exemplo, você considerar, como hoje, você ter sido demonizado um Monteiro Lobato e tal, acusado de racismo. Às vezes, pequenos grupos criam um motivo para reagir ou para criar um problema, e aquilo às vezes toma uma dimensão muito grande, às vezes, para o que realmente ele conta. O politicamente correto ele vem muito das ações afirmativas, né? Nos Estados Unidos. Ele começou lá e dali, sede do Império Romano, do mundo moderno, né? E dali pro mundo. Em primeiro lugar, bom dia, né? Cheguei atrasado. Bom dia, Edmundo. Bom dia, Marco. Bom dia, Beto. Bom dia, ouvinte da Folha FM. Eu acho que politicamente correto ele é analisar, quer dizer, gente melhor que eu já fez esse tipo de análise. Eu acho que ele é... Em primeiro lugar, ele é muito chato. Né? Muito chato. Se fosse um adjetivo para definir, ele seria chato. Agora, você fala, por exemplo, você pega nos anos 80, Trapalhões, você fazer piada sobre negro, fazer piada sobre gay, isso seria uma coisa legal hoje? Eu não sei, talvez não. Eu acho que ele trouxe avanços, mas todo movimento na história, por exemplo, você vê a igreja católica, o cristianismo, até chegar ao poder era revolucionário. Chegou ao poder e virou conservador. Isso era natural. Né? Então, politicamente correto, enquanto era um movimento de oposição, talvez tenha tido uma virtude que tenha perdido quando se tornou status quo. Né? Eu acho que é isso. Politicamente correto, como todos os mais... mas movimentos do mundo, ele quando ele
ele luta para chegar a ser status quo, ele é revolucionário. Chega ao status quo, por óbvio, ele vira conservador. Agora é chato, é muito chato. Essa definição de ser chato, eu acho que é a melhor que existe, porque você não precisa nem exagerar na ofensa. Você não precisa, pô, você é chato, cara, pronto. Acabou, já definiu o politicamente correto. Mas agora todo chato é boa gente, né? Geralmente também é difícil ser chato mau caráter, né? Até existe, eu conheço um. Eu não vou citar o nome. Não, não cita no ar, depois avisa pra gente ficar preparado. Não, todo mundo conhece, mas não vou citar o nome, não. Acho que chato nem tanto, mau caráter é um pouco ofensivo e é uma coisa também subjetiva, né? Agora, eu queria entrar, se não entraram ainda, nas pautas que o Edmundo vem se dedicando à cobertura. Primeiro, uma pauta que já está pretérita, né? Felizmente, que é a greve dos médicos, que foi concluída no dia 31, né? Semana 31 passada. ou 30? 30 ou 31, não me recordo exatamente. Semana passada. Durou 23 dias, acho que foi 30, se eu não me engano foi 30. Mas depois eu vejo aqui nos alfarrábios aqui virtuais e qual a sua opinião sobre a greve dos médicos? O que você acha que ficou do movimento? O que você acha que o originou? Ponto biométrico estava ou não na pauta? Enfim, qual é o seu apanhado? Você cobriu isso muito de perto. O ponto biométrico foi o principal calcanhar de Aquiles, acho, dos médicos, né? Acabou sendo uma forma de mostrar que eles estavam mais atentos ao seu corporativismo, né? E menos atentos à saúde. E aí a gente teve até um episódio de um vídeo, né? Que a gente comentou depois e tal, mas não querendo entrar nesse assunto, mas acabou sendo um assunto que tomou corpo, né? Que o José Paes, procurador do município aqui, que esteve aqui, falou no final da greve, né, sobre o ponto biométrico. Então acabou dando um eco a essa narrativa aí de que os médicos estariam atentos a isso e reclamando de ter controle de ponto no seu trabalho. Agora, por outro lado, o Ferreira Machado já tinha, né, durante muito tempo esse controle. Então, assim, o ponto biométrico, por mais que tenha tido importância na discussão, eu não acho que foi o motivo que permeou a greve toda, a não ser que o início tenha tido alguma relação com isso, mas não acredito. Agora, foi como eu escrevi, acho que a Luísa também escreveu, um embate entre patrão e empregado, né, clássico. E o Luísa também falou bem sobre isso, dizendo que os médicos que votaram maciçamente em Bolsonaro acabou sendo refém de um embate que o Marx, né, determinou como estudo, né? Conceituou. Então foi interessante ver isso também. Mas dizendo fora o corporativismo dos médicos e fora as questões polêmicas, eu acho que a greve serviu para a gente poder analisar mais profundamente a saúde e ver as narrativas dos dois lados, né? Tanto do patrão, que foi a prefeitura, quanto dos empregados, que foram os médicos. Eu acho que deve servir para isso, para a gente poder se aprofundar nas questões da saúde. E eu acho que os dois personagens que se destacaram do lado dos médicos favoreceram muito o movimento, que foi o próprio presidente do sindicato, José Roberto, uma pessoa séria, a pessoa que veio aqui, né, duas vezes, eu acho, e que se demonstrou pessoa séria ali no movimento. E o próprio presidente o coordenador do CREMERG aqui local, que é o Bicalho, né, que também se mostrou uma pessoa ali se dedicando a resolver o problema, não a entrar em narrativas. E a prefeitura, por outro lado, também tem o seu papel de falar que ele tinha dificuldades financeiras, e tem, né, que a gente conhece, mas também em alguns momentos deixou a primeira reunião dos médicos, né, com a prefeitura, acabou não acontecendo de forma satisfatória, acredito, a prefeitura não entrar no assunto da condições de trabalho. Então, as condições de trabalho foram a pauta principal, ficou como a pauta principal dos médicos, até pelo próprio movimento, pelo movimento
ganhar corpo na rede social e a condição de trabalho, aquelas fotos da furadeira, as fotos de um dentro do hospital lá, um aparelho que estava quebrado, uma coisa assim. Então aquelas fotos, aquelas imagens, aquela própria narrativa de condição de trabalho acabou levando os médicos a ser isso o principal motivo dele voltar ou não para a greve. A prefeitura teria que se posicionar. Como vai resolver, por quê, como, né, e quando. Então, além do salário, lógico que também é injusto trabalhar sem receber. Então, foi interessante, muito interessante ver essas duas forças ali se degladiarem, se posicionarem em relação a um problema grave que a gente tem, né? Eu tenho uma pergunta. Esse embate patrão-empregado é uma coisa muito antiga, a gente sabe, e muito movido pelo lucro, né? O empresário ele quer gastar o menos possível para que tenha um lucro maior no seu produto. Isso mais valia, esse conceito marxista. Marco marxista, gostando de ver. E o empregado, evidentemente, quer ganhar mais, o que poderia, no final, baixar o lucro do empresário. Mas isso numa situação hospitalar, onde o lucro, teoricamente, não porque dizem na lei, primeiro, que o hospital não pode ter fins lucrativos. Mas aí é o tal negócio. Se não tiver lucro, quebra. Você está falando do hospital público, particular. Filantrópico, né? Caso como Santa Casa, por exemplo. Portador de cana. Beneficência. Exatamente, mas que tem que ter lucro para poder... Não, acho que o caso é diminuir custos, você acaba arriscando vidas, né? Se arriscando vidas, então, exatamente. Qual o custo que a gente pode diminuir na saúde, né? É complicado. É verdade. Está falando aqui de ponto, o Forel, que está sempre com a gente aqui, que não perdeu a oportunidade, e falou: bom dia, Aloysio, o ponto foi batido mais tarde hoje. Então vamos falar com a dona. Vamos. Dona Dilma vai me dar um gancho, vou fazer uma greve também. Dona Dilma, estou empregado. Mas eu acho que, sim, eu não acho que tenha sido uma coisa, na minha opinião. Eu também cobri muito de perto a greve. Acho que foi uma reunião de coisas, né? E acho que escrevi desde o primeiro momento. O ponto, junto com o corte das gratificações e substituições, aí sim. Agora, não podemos esquecer, quer dizer, você tem aqui um município vizinho, que é um caso análogo, mas talvez tenha uma pequena diferença, porque a população desse município é muito flutuante, que a de Campos é uma população mais fixa, mas aqui é Macaé. Macaé foi só ponto, não teve corte nenhum, só imposição de ponto, e 1/3 dos médicos pediram exoneração. 1/3, que não é pouca coisa, um cada 3. Logicamente que, ressaltando de novo, Macaé tem uma população flutuante que Campos não tem. Campos é uma população mais fixa. Né? Mas eu acho que exemplifica o quanto o ponto é uma coisa assim relevante. Agora, realmente, quando você... E aí, analisando a questão sobre o prisma patrão-empregado, se eu cobro, por exemplo, eu sou empregador seu aqui na rádio, empregador de Beto. Certo. Se eu cobro horário trabalhado e tiro benefício, ao mesmo tempo, quer dizer, isso não é inteligente. Não, lógico. Você tem que impor regras quando você garante benefícios. O próprio Rafael falou na carta isso, né? Que o erro dele foi esse, fazer... Sim, mas a ponto final escreveu-se um pouco antes da carta aberta de Rafael, né? Digo assim, o patrão assumindo que errou em fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que é uma das coisas das quais o governo é costumeiramente acusado, né? Às vezes falta de oportunidade, né? É uma das críticas que se faz ao governo Rafael. Eu acho que foi isso, foi tudo junto, entendeu? Pro ouvinte entender, quer dizer, imagino todo ouvinte... Quer dizer, ou seja trabalhador, ou tem uma empresa, ou... Enfim, e tem uma relação próxima a isso, se for menor com um estudante, com o pai ou com a mãe, você impõe uma dureza de cobrança. Ao mesmo tempo que você tira benefícios, ninguém reage bem. Nem na relação entre... Ninguém, lógico. Um pai e filho, que o cara dá uma mesada e de repente não cobra, você vai ter que tirar todo
no boletim todo e a mesada sua caiu pela metade, o próprio filho com o pai, que é uma relação baseada em amor, ele vai se rebelar. Isso não tem. Foi o que aconteceu. Um paralelo interessante, assim, você, por exemplo, sempre teve cachorro e gosta. Quer dizer, não é uma coisa que Eu tem tenho só... cachorro? Tenho cachorro só para... Não, tenho cachorro porque gosta. E também por motivos, às vezes, de segurança. Quando você faz o seu cão realizar uma tarefa e ele realiza bem, se você não der o biscoitinho e não fizer um carinho e tal, ele perde, né? A recompensa dele você não pode tirar, né? Good boy, bom garoto, e dá o biscoitinho. Eu particularmente não tenho muito essa coisa com o cachorro de dar eu faço, quando peço para executar uma tarefa, eu faço carinho. Eu não sei também se a metáfora, essa analogia é muito boa, porque, enfim, mas é isso, você, acho que exemplifica bem isso, acho que essa talvez seja a relação de pai e mãe com filho. Um filho estudante, você exige de repente que você nunca cobrou muito desempenho escolar do filho, você passa a exigir que ele esteja entre os melhores alunos da sala, e você cortou a mesada pela metade. O dobro de esforço pela metade do... Quer dizer, a recompensa é cortada. Não que ele não tivesse que ser bom aluno sempre, era obrigação tácita dele, mas isso não era imposto na relação. Então acho que é mais ou menos isso. E quando não é imposto, não se acostuma, né? E é o mesmo, mas imposto ao mesmo tempo que você corta a mesada dele pela metade. Então, eu acho que foi isso. Excesso de oportunidade, você falou, né? No mesmo entendeu? momento que você exige, você corta. Não, qualquer momento da história, em qualquer conflito de classe, como diria Marx, isso seria estupim. Então, não tem erro. Depende de categoria, depende de momento histórico. Depende de viés político, depende completamente de tudo. Sim, eu acho que foi isso, né? Agora, dizer também que o ponto não era, com todo respeito, eu respeitei a opinião do... Até porque tem muito de respeito por ele, pelo Zé Roberto. Mas, enfim... Tem algumas coisas também. O Bicalho foi um dos líderes da greve. E Bicalho assina, é um dos caras que assina o relatório do CREMERGE. Como é que eu tô em litígio com você e vou usar como assim, um relatório daquele litígio, uma coisa que eu assinei se eu sou parte? Eu estou em litígio com você. Aí tem um documento anexado para... Isso daqui vai orientar o nosso litígio. E eu estou assinando o litígio, eu assino um relatório. Isso também não precisa ser muita imaginação para você ver que é uma coisa... É um conflito. Não é. Ele, enquanto presidente do CREMERGE, ele tinha, não estou fazendo juízo de valor se ele teve ou não, mas deveria ser o mais isento possível em relação à greve, né? Para poder... Nas oportunidades que eu pude entrevistar ele, publiquei as 2 entrevistas com ele, ele foi nesse sentido, de falar que... Tanto que a frase dele que condições de trabalho são inegociáveis, né? Nesse sentido. Ele fala, não, eu não tenho relação com a greve ou com as condições de trabalho, com a narrativa dos médicos, né? Com o que os médicos estão querendo, mas, assim, enquanto movimento sindical, né? Mas sim, enquanto condições de trabalho que ele deveria se posicionar quando sendo coordenador do CREMERGE. Ele parece mais, como concordo com a Luísa, é uma posição conflituosa, assim. Agora se tornaram negociáveis também depois da greve deflagrada, né? Antes parecia que não eram, né? Eu acho que o erro foi a primeira reunião. Assim, tanto quanto o governo, é outra brutal falta de senso de oportunidade, né? Tanto quanto do governo, que não eram antes, passaram a ser. Passaram a ser. Então, eu acho que aquela coisa, como qualquer briga de patrão empregado, Os 2 lados estão certos, os 2 lados estão errados. Né? Tem razões e... E a eleição da UENF? Quer pular o próximo, quer esperar o próximo bloco? Não, eu queria que, de repente, você coloca o assunto, coloca a pergunta e a gente vai ao intervalo e quando voltarmos, começamos a falar sobre isso. Não, o que Edmundo tem no blog feito cobertura sobre isso. A gente também está aqui, né? Já, acho que umas 2 semanas já,
Essa semana começou, já entrevistou os 3 candidatos do primeiro turno. Isso. Né, o Raul Palácio, tem 2 semanas atrás. O Carlão Rezende E o Henrique. e o Henrique Medina Costa, que teve o primeiro turno, o Raul Palácio ficou bem na frente, 41, acho. 41,70, se eu não me engano. Eu vou olhar aqui. 41,70, os outros 2 ficaram 20 alguma coisa, empatados, e o critério de desempate, segundo o estatuto, o título era iguais, porque todos os professores da UENF são doutores. Antiguidade na UENF, entraram juntos e acabou sendo idade. E o Carlão é 11 meses mais velho do que o Henrique. Essa semana você já falou aqui, eu estava ouvindo no rádio, o João Siqueira, é um enfiano, você falou no sábado, o próprio pai do Edmundo, já esteve aqui anteriormente. Uhum. Essa semana, quer dizer, veio aqui um enfiano ontem, né, que é o secretário de desenvolvimento ambiental de Campos, Leonardo Peixoto. O Edmundo, que embora não seja enfiano, mas tem um próprio pai, ligação com a ENF, tem... Estudei lá também. Estudou lá também? Não sabia. Não sabia. Não sabia. Fiz agronomia lá durante um período de 1 ano, pessoal. Não deu certo, não é a minha área. Mas, enfim, você tem que estar se dedicando a isso também. Vamos ter aqui amanhã quarta-feira, vamos ter o Raul Palácio. Na quinta, de novo, o Carlão Rezende. E na sexta, uma UENFiana, que é a Vanessa Henrique, cientista política. Então, você teve agora no Folha Rural no sábado com... Tivemos o Zé Carlos Mendonça e tive o Manuel Vasquez. Então... 2 técnicos, da UENF. E a eleição começa sábado agora nos polos do CEDERJ. E terça-feira alcança seu ápice nos Campi Campos e Macaé. Acho que a gente pode falar sobre isso no próximo bloco. Ótimo. Vamos a um pequeno intervalo. Voltamos dentro de instantes com o Folha no Ar. Primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes